Olá, gente, boa noite. Vamos chegando. Vamos entrando. Aguardando vocês. Vamos entrando que hoje a gente tem convidado. Hoje nós teremos convidado, vai ser o professor Arthur Conde, tá? Ele é oficial de justiça do TJDFT. Então a gente vai conversar um pouco para você entender também como é que é a carreira do oficial de justiça, mas isso é só uma das coisas que a gente vai falar. A gente vai falar também muito sobre o concurso em si, sobre técnicas que podem te ajudar aí, né? Durante essa preparação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como que o TJ pode vir a ser um grande órgão para você trabalhar, tá? É um órgão que eu gosto, eu trabalho nele, realmente admiro o órgão em si e espero que você possa ser meu colega muito em breve. O Arthur, deixa eu só avisar aqui, bora, eu falei, gente, bora, estamos aqui. Vai ficar gravada a nossa live, tá, gente? Normalmente as lives que eu faço aqui durante o nosso dia, que não sejam assim marcadas com por algum outro motivo para sumirem, elas costumam ficar gravadas, tá? Então tá. Primeiro, quem tá entrando aí, me diga, vocês têm interesse de realmente entrar no TJDFT? Se sim, me digam aí, me contem. E se também moram em Brasília, né? Ou você tá aí saindo de outra cidade e quer vir aqui morar na nossa capital. Quero saber tudo, tá? Eu vou deixar aqui, deixa eu convidar o Arthur para ele participar aqui. Vai entrar aqui agora pra gente poder bater esse papo. Ó, o Júlio Scon diz que sim, Boni também quer estudar, quer entrar. Tem uma quase chegada aqui, E aí, seu Arthur? E aí, Tassi? Boa noite! Tô, você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Deixa eu chegar então, tá aqui, bom. porque senão vai mostrar só a minha testa. Não quero aparecer só testa, não. Tá bom. E aí, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Arthur, tava perguntando pro pessoal aí quem é que quer entrar aí no quadro do TJDFT, né? Rapaz, Me fala, agora é a hora. TJDFT vale a pena? Vale a pena estudar para entrar? Bateu o desespero em todo mundo, eu tenho certeza. Para mim, valeu muito a pena. Eu gosto muito da casa. Hoje eu entendo que é um tribunal que tem estrutura. Apesar dos pesares da minha carreira não ter muito prestígio, vimos hoje o que aconteceu, mas enfim, né? A gente vai até aproveitar a oportunidade para conversar sobre isso. Mas sim, vale muito a pena sim. Eu gosto muito do tribunal. O tribunal tem diversos benefícios. Você também, como servidora, sabe disso. É uma excelente casa. E agora, ontem, já saiu mais uma notícia, né? Alguns dias atrás já estava... O presidente já tinha soltado, né? Naquela reunião dele, falando que ia encaminhar a minuta para autorização, enfim. E ontem já houve a aprovação pelo Conselho Especial. E agora é questão de tempo, né? O meu palpite é outubro. Sempre falei para os meus alunos, os meus mentorados, que o meu palpite é outubro, com prova em dezembro e janeiro. Mas, vamos ver, né? Eu vou falar aqui para você que eu duvido da prova em dezembro. Eu já acredito, voto por janeiro. Você é muito honesta, porque eu já acredito que aí a gente vai ter nesse início do ano de 2022. Eu ainda tenho aquele receio, e por mais que, né, eu já até falei, comentei já com o pessoal, por mais que o TJDFT não siga a lei orgânica aqui do DF na questão de realizar o concurso no prazo aí, dos 90 dias, eu acho que é uma tendência a ser aplicado. E se a gente considerar... Gente, deixa eu só encostar a porta aqui um segundo. Que dá barulho ali fora, desculpa. Mas se a gente considerar aí que o TJ, ele tem essa característica de ser aqui dentro do DF, eu acho que há uma tendência de seguir esse padrão. Mas pode ser que... Só te atrapalhando um pouquinho. Esse prognóstico que eu soltei foi exatamente o prognóstico que rolou no meu concurso. Edital sai em outubro, com prova no dia 17 de dezembro. Por isso que eu chuto. Entendi. 62 dias depois da publicação do edital, entendeu? Foi o que eu achei. Tempo, né? Foi por isso que eu chuto. E o concurso de 2013
Também. Só que 2013 foi no comecinho de janeiro, se não me engano, foi dia 8 de janeiro. Então, por isso que eu acho que vai ser mais ou menos isso. O edital saiu em outubro também, outubro/novembro. Eu lembro que eu estava em casa, no dia que saiu o edital, eu até perdi o sono. E aí eu fui estudar, Não acordei foi 3 horas da ontem, manhã. tá? Ontem eu tava falando com as minhas. Hoje de manhã falando com mentoradas minhas e duas falaram, tá? Se eu não dormi direito depois que anunciou essa prova. Meu Deus do céu. E é por isso que eu falo isso para os alunos, entendeu? Ah, professor, quando vai sair? Quais cargos vão sair? Infelizmente a gente não tem nem o número da Mega Sena. Eu preferia ter, mas enfim. É questão de a gente analisar coisas anteriores, né? Mas é É, assim, né? mas faz bastante sentido o que você falou. E assim, vamos lá para a gente poder entrar aí. Se vocês tiverem aí algumas perguntas, Dúvidas? vocês vão mandando que a gente vai respondendo aí durante, tá? Mas o que normalmente acontece? Normalmente o TJ ele tem um número muito bom de vagas para cargo de técnico e de analista judiciário. Analista Verdade. administrativo, eu creio que vão vir poucas vagas. É uma tendência de vir pouquíssimas, inclusive porque cada vez mais a função de analista judiciário ela tem sido desempenhada pelo técnico mesmo também. Então você vê que a prioridade do tribunal é a área fim e não a área meio, né? Hoje a Verdade. gente vê que, por exemplo, ir para o tribunal tem sido cada vez mais raro, né? O Arthur ontem estava no tribunal, né, de plantão. Como é que está o funcionamento lá? Então, para nós, oficiais de justiça, o funcionamento ele continua igual, na mesma, né? Só com a utilização de EPIs. Ontem eu não consegui entrar na sua live, até te peço desculpas, porque na hora que você me chamou, eu estava de plantão. E aí, né, é complicado. Mas o tribunal todo, ele está funcionando em regime telepresencial. As audiências, inclusive, o nosso trabalho aumentou a demanda por conta do regime telepresencial. Os magistrados, o Ministério Público, os advogados, todos estão fazendo audiências telepresenciais, via de regra, né? Salvo quando a parte não tem algum meio telefônico ou computador para fazer audiência, aí ela vai até a vara, mas não necessariamente o fato dela se dirigir até o tribunal, as outras partes vão estar lá. Mas já voltaram algumas coisas, por exemplo, ontem teve júri. Então eu estava de plantão, tive que fazer uma diligência para o júri presencial, mas mesmo assim, 95% das minhas demandas são por conta de situações telepresenciais. Rapidinho, só para emendar, hoje teve até uma colega nossa, uma seguidora nossa, que perguntou como que funciona o regime telepresencial. Você vai saber explicar muito Ai, melhor que eu, mas se não me engano são 10%, né? O tribunal hoje regulamenta 10%. 30. 30%? Perfeito. Então eu Sim, falei errado na tá? live, tá? Já Não, estamos não tem diminuindo. problema. Na verdade, o tribunal ele permite que, ao mesmo tempo, 30% dos servidores daquela unidade trabalhem telepresencialmente no dia. O que significa isso? Que, por exemplo, se eu tenho 10 servidores na minha seção, na minha unidade, 3 podem estar de teletrabalho naquele dia, os outros 7, teoricamente, teriam que estar no presencial. E o que acontece? Algumas diretorias, elas pediram e também conseguiram, na verdade, porque era a faculdade da diretoria pedir isso, aumentar esse percentual para 50%. Então, a gente já vê que tem locais que já atuam com 50% já a pedido antes mesmo da pandemia. A unidade mesmo que eu trabalho, ela só adota os 30%. E o que acontece? Agora, com o teletrabalho, cada vez é uma coisa que deu certo, por mais que seja do jeito errado, né? Infelizmente foi forçado a gente vir a trabalhar em casa. Para vocês terem ideia, eu não vou ao tribunal de fato desde dezembro de 2019. Porque Mas foi porque eu saí de férias e emendei minha licença capacitação. Quando eu voltei da licença, eu ainda peguei uma quarentena, né, forçada. A minha juíza mesmo falou, tá, se não volta agora não, fica de quarentena, porque já estava começando a ter casos do vírus, né, do coronavírus, e eu estava vindo da Ásia, e aí eu fiquei em casa nesses dias, e no dia que era para eu voltar, era para voltar numa quinta, na terça-feira, foi decretado que a gente faria o trabalho todo telepresencial. Então, desde dezembro de 2019, eu não sei o que é ir para o fórum, sabe?
e eu me adaptei muito bem. E o que que eu percebi? Percebi que a maior parte das pessoas que antes tinham uma grande dificuldade, tinham receio, também se adaptaram, começaram a adquirir computadores, terem meios de fato de trabalhar e identificaram que, poxa, eu consigo trabalhar melhor de manhã, eu consigo trabalhar melhor de madrugada, é à noite. E aí as pessoas começaram a fazer o próprio horário. E o que que além disso a gente conseguiu? Uma grande economia dentro do judiciário. Porque a qualidade não caiu, pelo contrário, já tem alguns estudos que foram sendo feitos demonstrando que a qualidade do serviço aumentou. Para vocês terem ideia, antes, ano passado, ano retrasado, a gente tinha um número muito maior, às vezes, de processos conclusos. E hoje, mesmo a gente tendo aquela grande quantidade, a gente consegue ali limpar mais rápido. Por quê? Porque a gente está dentro de casa. Gente, é um negócio anormal. Se a sua internet cai no trabalho, você não trabalha. Você não tem o que fazer. Você vai ali conversar com seu colega enquanto a internet volta. Se sua internet cai na tua casa, você vai fazer das tripas coração para entregar o seu trabalho naquele dia. E se não entregar naquele dia, amanhã você trabalha o triplo, o dobro, mas você faz, né? Verdade. Eu não tive essa realidade por conta que o meu trabalho é essencialmente externo, mas eu vejo que a minha demanda aumentou justamente por conta da demanda de vocês terem aumentado. Eu acho isso fantástico, eu acho legal pra caramba. Assim, eu gosto muito do trabalho que eu faço. Confesso que ainda se eu tivesse a oportunidade de trabalhar internamente, eu acho que eu gostaria também. Por conta do teletrabalho, eu acho isso uma realidade que ela é latente, até para os próprios os estudantes, né? Hoje a realidade de curso telepresencial ou online, ele é muito mais real do que um curso presencial. A gente tem saudade? Sim, mas, né? Não, pra você ter ideia, olha só. Se vocês não estão sabendo, até o curso de Direito já foi regulamentado para que possa ser totalmente online, né? Então, assim, até isso que antes a gente pensava, não, um curso de Direito inteiro vai ser online, hoje já é permitido. Então, assim, acaba que o online começou a fazer parte. Então, às vezes, você que quer ser servidor público e pensa, poxa, eu queria trabalhar perto dos meus filhos, eu quero manter aquele negócio de eu não ter que me afastar da minha família, ou às vezes eu quero trabalhar da minha cidade, e não necessariamente, muitas vezes, você vai pegar, passar no TJDFT, mas você vai trabalhar da Bahia. Por quê? Porque você tem essa possibilidade quando você já assume um cargo e é telepresencial. Então, essa possibilidade de trabalhar remotamente é incrível. Gente, meu cachorro é um saco. Peraí, só um segundo. Enquanto isso, eu vou deixar o Arthur falar qualquer coisa. Beleza. Galera, vim conversar aqui com a Tássia. A Tássia é uma colega de longa data. Ela já é minha colega de tribunal, mas ela é minha parceira de estudos aí. E aí a gente veio conversando e caminhando há muito tempo. Tássia, quantas vagas você acha que vai vir no edital para analista? Menino! Eu não gosto de prever essas coisas, não. Tô me perguntando. Pra que você prever, porque eu sou péssima nisso. Não, porque assim, o que eu ia falar é assim, o fato de prever, eu trouxe até estatísticas, porque eu gosto bastante dessas coisas. O fato de prever não necessariamente é o que acontece. Para você ter uma noção, o concurso do ano passado, ele teve validade de 1+1 para analista, para técnico, tá? Para técnico, 35 vagas. Chamaram 789. Não, isso é muito legal. Porque é 1+1. O TJDFT, ele tem essa tendência, tá? De chamar muito mais do que a oferta de vagas. Então, menos para o oficial de justiça. De resto, você pode... Não, vocês também ganharam bastante. Deixa de conversa. 15? Mas eram 3, não era? 3, uma? 2. Eram 2 vagas, chamaram 15. Poxa! Éramos 103 cargos vagos ontem. Hoje já são 49, porque 55 hoje já foram transformados, né? A gente vai até conversar sobre isso hoje. Mas enfim. A Isabela tá falando assim, mas o TJ pode trabalhar fora do DF? Li uma resolução que teria que morar no DF, salvo situações peculiares. Vamos lá. Primeira coisa. No teletrabalho, o que você tem que fazer? Você tem que conversar com o seu chefe. Então, se você decide morar fora, você conversa e fala, olha, gostaria de morar fora, estou em teletrabalho. Algumas vezes, por exemplo, eu tenho uma pessoa no meu setor que está morando em Washington. Então, isso foi conversado e ela conseguiu teletrabalho lá. É algo que você vai conversar.
Normalmente, o teletrabalho, gente, ele não é regulamentado para quem está em estágio probatório. O que aconteceu? Excepcionalmente, por conta da pandemia, mesmo as pessoas em estágio probatório estão trabalhando, estão fazendo trabalho remoto. Mas a regra é que quem é estágio probatório não faria um trabalho remoto, tá? Pode ser que quando a gente passar dessa pandemia, isso venha de fato a voltar a ser como era antes, sim, tá? Mas eu, por exemplo, tenho uma colega minha que está em estágio probatório e que está morando em Santa Catarina. Por quê? Porque ela conseguiu pedir essa autorização para a chefe dela, a chefia dela liberou e ela está trabalhando de lá. Por quê? Porque se você está remotamente, eu conheço juízes que estão trabalhando dentro de fazenda. Assim, eu acho que assim, se preocupe em passar, né? Depois que você passar, você se preocupa onde você vai morar, né? Sim. Sim, claro, a gente sabe das dificuldades. Teve uma colega que falou aqui, ó, foi até a Amanda, ela falou, acho que ela deve estar trabalhando na Defensoria de São Paulo. No início eu tive dificuldade, mas hoje estou adaptada na Defensoria de São Paulo. Sim, no começo tudo que é diferente é estranho, né? Mas eu achei que há males que vêm para o bem, assim. Eu entendo que todas as circunstâncias que a pandemia proporcionou, a gente tem que acabar tirando benefícios, né? E eu acho que um dos benefícios foi a maneira que a gente se reinventou, tanto no trabalho como a possibilidade da gente inovar nas nossas próprias atividades, né? Porque ninguém gostava de trabalhar em casa. Todo mundo começou a perceber que trabalhar em casa não era tão ruim, né? Isso é legal, isso é muito bom. Não, ninguém é muita gente, Tassiana sempre amava. Somos eu dois. comecei a fazer o teletrabalho antes da pandemia e eu ia 2 vezes para o fórum e 3 vezes em casa. Eu rendia mais em casa e eu gostava mais porque eu gosto de trabalhar de manhã, né? Essas últimas semanas que tá uma exceção, porque tá uma obra aqui do lado da minha casa, vai me deixando irritada, e eu comecei a trabalhar um pouquinho no início da manhã, o outro resto na hora que o pessoal para a obra, para eu conseguir me concentrar um pouco melhor, né? Por mais que eu esteja colocando música aqui para ouvir, menino, ainda assim o som tá alto, sabe? Mas faz parte. Vamos lá. Você falou das vagas. Quais são as vagas aí? O que você chuta aí para técnico? Então, Tassi, para técnico, eu acho que, assim, vai depender muito, a minha opinião agora, por conta dessa PEC de limite de gastos, eu acho que o tribunal vai lançar um concurso de 2+2. Pelo menos de 2 prorrogável por igual período, né? Não sabemos se vai haver a prorrogação. Por conta dessa situação. Não sei, chute, tá? É palpite. Mas eu acredito que por conta de toda essa movimentação e por conta de toda a dificuldade que nós tivemos, a defasagem de pessoal é muito grande, até porque, né, tivemos N aposentadorias, N afastamentos, N vacâncias, não por conta da Covid, mas por conta do lapso temporal entre os concursos que estão se fazendo. Eu acredito que o tribunal vem com um concurso de 2+2. Se ele vir com um concurso de 2+2, eu acho que assim, não importa quantas vagas venham no edital, utilizemos os concursos anteriores como parâmetro. Pelo menos 20 vezes no cargo de técnico, 20 vezes está sendo nomeado. Tanto é que o quantitativo de aproveitamentos do concurso está quase batendo o quantitativo de nomeações do próprio tribunal. A gente consegue perceber, então, que a defasagem de pessoal continua se necessitando do material humano. Então, eu acho que isso é um fato a ser observado pelo tribunal. Tanto para analista, tanto para técnico. Agora, qual cargo vai vir? Qual a disponibilidade, quantitativo de vagas? Assim, qual cargo vai vir? Claro que tem que ter uma preocupação, mas quantitativo de vagas, eu acho que assim, para quem está estudando fazer a prova com tranquilidade. Se eu tivesse preocupado com quantitativo de vaga, eu não tinha que fazer, porque no meu edital saiu 2. Eu falei, eu vou fazer. Se me chamar, chamou. Se não chamar, não chamou. Graças a Deus eu consegui estar dentro, mas eu acho que isso não deve ser levado em conta. Sim. O que eu acho que tem que ser levado em conta mesmo o quanto antes você tem que estar preparado, porque o Tribunal de Justiça do DF, na minha opinião, é um dos concursos para tribunal mais difíceis. Eu vejo prova principalmente de técnico, que é mais difícil, inclusive, que questão de analista. Então, e é uma observação. É mais difícil, gente, mas por um motivo também. A qualidade de vida que você tem no TJDFT, ela é diferenciada de outros estados, tá? Então, uma coisa que eu até comentei ontem, no TJ, quando você assume aqui, o local mais distante que você vai ficar do seu trabalho é 40 50 quilômetros. Verdade. Eu, quando fui lotado... De Brasília.
E você Eu, tem uma quando fui lotado, eu tive estrutura. essa experiência. Desculpa. Hã? Eu, quando fui lotado, eu tive essa experiência. Eu moro no extremo sul do DF e fui lotado no extremo norte. Eu moro no Gama e fui lotado em Planaltina. Eu tinha que andar o limite do limite, né, para trabalhar. Mas agora, não. Mas, assim, de todo ruim era meia hora de carro, 40 minutos de carro. Isso em qualquer cidade grande é o que você gasta em transporte No público trânsito ou normal. normal, né? Então, assim, não é algo de se, oh, meu Deus, né? Não, e fora assim, o que que acontece? A gente recebe pela União. Então, gente, o DF quebrou. Eu vou continuar recebendo. DF não quebra, primeira coisa. A gente só O quebra fundo se o governo funcional é muito federal mais quebrar rico. também. Mas assim, a gente não quebra. Mas a gente continua recebendo porque a gente é pago pela União. Então a gente recebe igual quem trabalha no STF, no STJ. A gente tem o mesmo valor. Por quê? Porque a gente é da União. Tanto que quem passa no STF é aproveitado no TJDFT. Quem passa no TRF é aproveitado no TJDFT, porque você tem essa equiparação, tá? Sim, Então, essa é uma grande vantagem também. E uma das coisas que o TJ, que aqui no DF a gente tem, que alguns outros não têm, por exemplo, é a questão do horário também, que é um horário muito bom, né? Então, é um horário bem flexível, um horário bem tranquilo, que em alguns locais apesar de que tem estados no Nordeste que o horário é de manhã, Arthur, tu tem noção? Você trabalha aí de delícia. manhãzinho, aí você sai, vai pra praia depois, ô delícia. Mas essas vantagens. Então aqui a gente tem uma remuneração um pouco superior ao dos outros estados, tá? Sim, sim. E um detalhe, ele falou que a prova de fato é mais difícil e é mesmo, tá, gente? Vocês vão ver que se você comparar uma prova do TJDFT e uma do TJ São Paulo, você coloca o edital do TJ São Paulo umas 4 vezes lá e você não cobre todo do TJDFT. Verdade, Isso é verdade. verdade. Por isso que é tão importante que você comece a estudar com antecedência. Tá? Não Claro. fica esperando sair o edital para você estudar, não, porque em 70 dias você não vai passar. A menos que A você já tenha uma preparação, experiência muito grande em provas e em concursos e estudando mesmo, ainda que não seja para ele, dificilmente você passa. Então, é, começa logo. Boa noite, existe possibilidade de pedir transferência para outro estado? Ana Luísa, olha só o que aconteceu com a minha. Desculpa, Arthur, só responder ela. A minha cunhada, ela foi aprovada no TRE de Mato Grosso. E aí ela estava lá trabalhando em Mato Grosso, numa cidade minúscula, depois foi para Rosário, que é uma cidade minúscula, depois foi para Cuiabá. E aí agora que ela se tornou estável, ela conseguiu vir para Brasília e está no TJDFT trabalhando comigo. Então, o que acontece? O TJDFT, ele oportuniza que você consiga se deslocar em outros concursos também, aí nesses âmbitos. Então, ela era do TRE, não era nem TSE, tá, gente? Era é TRE Mato porque, Grosso. E só para ela conseguiu. complementar, Tassi, Hã? pelo fato do TJDFT pertencer ao Judiciário da União, você consegue permutar com qualquer órgão do Judiciário da União. Tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais do trabalho, Trabalho. tribunais superiores, todos os tribunais de todas as capitais, né, dos estados, via de regra, que tenham capitais dos estados, que pertençam ao Judiciário Federal, bem como as circunscrições judiciárias, varas trabalhistas, enfim, qualquer tribunal que façam parte do Judiciário da União, há a possibilidade de permuta. Sim, eu tenho 2 oficiais de justiça amigos meus, que um era oficial de justiça do Rio Grande do Norte, do TRT, e o filho dele passou para a PRF aqui, ele veio, estava trabalhando comigo, e um outro que trabalhava em Recife, permutou e foi para Recife. Então, após adquirir o estágio, você conseguir cumprir, né, a estabilidade, você consegue sim permutar, e é muito mais comum do que a gente imagina, porque muita gente quer voltar para os seus estados de origem, bem como muitas pessoas querem vir para cá. Isso é um fator muito importante de benefício do TJ. Sem contar da remuneração, o fato de você permutar para qualquer estado da federação, pelo fato de você pertencer ao Judiciário da União, é um atrativo interessantíssimo. Pra caramba. Então, assim, tem essa possibilidade sim, viu? Então você consegue, mas aí o ideal, tá? E você só vai conseguir mesmo depois de passar aí pelo estágio probatório. Então, antes, te aquete teu coração e provavelmente você vai se apaixonar por Brasília, tá?
É uma cidade linda, a menos que você mora. Eu sou apaixonada, gente. A cidade que eu amei foi Alagoas. Toda hora eu quero voltar lá para Maceió ali. Cidade não, né? O estado, mas Maceió ganhou meu coração. Mas enfim, vamos lá. Arthur, Oi. e com relação, por exemplo, pessoal, eu quero estudar para técnico e para analista judiciário. Tem como? Qual que é a tua opinião? Na minha opinião é que é perfeitamente possível. Inclusive, os editais são praticamente idênticos, né? O que muda, na verdade, é a amplitude e o aprofundamento que você tem no cargo de analista. Eu tenho alguns alunos meus da mentoria que estão perguntando para mim, professor, sou formado em Direito e quero fazer os dois cargos, para qual eu estudo? Eu falo, estudo mais difícil, que na pior das hipóteses você acaba pegando o mais fácil entre aspas, porque pelo quantitativo de vagas e pela estatística de pessoas que prestam um concurso, às vezes fica até mais difícil, né? Sim. Mas o edital é um pouquinho mais enxuto, tá? É um pouquinho mesmo, é cerca de 8 ou 9 tópicos menor. E isso você se compensa. Eu, como professor de regimento interno e legislação do TJ, falo que o que não tem no edital de analista de processo civil e processo penal se cobre em regimento. Então, assim, é praticamente idêntico. São 8 ou 9 tópicos que você analisando Muito friamente o parecido. edital. Na verdade, é o Verdade. aprofundamento, é a profundidade, jurisprudência, a profundidade de um tópico, enfim, que um eventual edital tenha ou não. Mas é muito parecido mesmo. O que difere Exatamente. é, E justamente por rapidinho, isso, tá? é O de o oficial analista de justiça e administrativo. analista judiciário, então, nem se faz. Só que você vai ter que optar por um ou por outro, porque a prova é no mesmo horário. Né? É, Então, a não dá diferença é a para. profundidade em processo civil, por exemplo. Porque, Um cobrou um pouco. e eles se chocam muito. Então, assim, mas o técnico, normalmente, a prova de analista é de manhã, técnico à tarde, você consegue. É isso mesmo, né? Você consegue conciliar. Vocês acham que cair tributário e previdenciário? Não, improvável. Não. Mas sabe uma coisa que eu acho que pode vir nesse Tributário concurso? pode até vir a ser, porque para juiz de direito tem direito tributário. Hoje me perguntaram quais matérias eu acredito que venham a ser inclusas. Uma matéria que eu tenho certeza é o Código de Ética, né? Esse sabe Porque o que eu artigo acredito no PJE. Não, PJE lei, PJE, sim, certeza. O que eu falo para os meus alunos que estão na nossa mentoria, eu falo, PJE, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Código de Ética, você já pode começar a Pois é. colocar isso para O estudar. estatuto da pessoa com deficiência tem caído cada vez mais nas provas Tem assim, uma do Brasil resolução do inteiro. CNJ, né? Tem uma resolução do CNJ que determina que o Poder Judiciário todo tem que aplicar. Tem uma resolução do Código de Ética, o artigo 13 do Código de Ética, que determina que o Código de Ética deve ser aplicado nos próximos concursos. Então, esses dois é matéria batida e certa do concurso de vocês. Então, e o PJE é uma realidade. Então, acredito que a lei do PJE venha a ser cobrada. Tanto é que foi cobrada já no TJ do Amazonas, se não me engano. Então, acredito que seja. Tributário, assim, eu não colocaria tributário hoje na grade de estudos. Tributário, Eu até acredito que se cair, cai com uma relevância muito pequena. eu acho que seria só o sistema constitucional tributário que viria a cair, e eu acho que você conseguiria, em 60 dias, colocar esse tipo de estudo no seu edital, se preciso for. Diferentemente, por exemplo, do IPU, que a gente sabe que cai penal militar e processo penal militar, que você já tem que estudar. Eu não colocaria tributário e previdenciário, que são duas matérias relativamente pequenas, e você consegue matar elas muito por conta dos princípios constitucionais, pelo fato de você ler só o artigo. Então, eu não colocaria, mas tanto é que meus alunos eu aconselho a não estudar, inclusive. Mas, assim, se você tiver muito tempo e quiser começar a estudar, Se é uma tiver matéria visão de que. outra coisa também, né? Porque às Tudo bem. vezes a gente tá com um olhar aqui, mas Aí olhando para sim, coisas muito parecidas, então aí aí sim, talvez compense, né? aí sim. E Arthur, comenta uma coisa. Quando você foi, depois que você foi aprovado, você já era servidor público, né? Eu era policial civil do DF, já tinha tomado posse, mas não tinha entrado em exercício do TJ de São Paulo. Já estava aí. O oficial de justiça foi minha sexta nomeação. Meu 18º concurso aprovado e minha sexta nomeação. E vem cá, o analista, ele ganha um pouquinho mais do que o do agente lá da PCDF, não é? Ganha um pouco mais.
Pois é. Analista ganha um pouco mais e isso mesmo. Mas aí o que que fez você pensar assim, pô, sair da carreira policial para ir para uma carreira dentro de um tribunal? O que me fez pensar especificamente para o cargo de oficial de justiça? Porque eu comecei a estudar especificamente para o cargo de oficial de justiça, porque era um sonho passar para o cargo de oficial de justiça, e eu tinha pretensões de, quando eu entrei no cargo de oficial de justiça, de estudar para juiz. E eu achava que, pela qualidade do trabalho, a estrutura do tribunal e os benefícios indiretos que o tribunal me daria, eu conseguiria ter melhores estruturas para estudar. Isso me fez optar para estudar para oficial de justiça. Não que o cargo... Eu fui escrivão da PCDF. E não que o cargo seja ruim, tanto é que eu gostava muito da atividade. Em lives minhas dos meus alunos, eu até confesso que eu tentei voltar no começo, porque eu gostava muito da atividade. Você sabe disso. Mas com o passar do tempo eu comecei a gostar muito da flexibilidade que o cargo de oficial de justiça me traz. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos, eu posso levar ela na escola, salvo os casos muito urgentes, que eu tenho que correr muito com o trabalho, mas não tenho um chefe e ter uma estrutura que o tribunal me dá, e ser servidor federal do judiciário, com alguns benefícios que o Poder Judiciário tem, foram os atrativos que me fizeram ir atrás do cargo. Excelente. Porque às vezes a gente tá aí, tem muita gente que ainda tá assim. Eu tenho um colega que ele já falou assim, eu vou fazer PCDF, mas passou o PCDF, aí sem sair resultado ou não, amanhã eu já estou estudando TJDF. Segunda-feira eu vou pro isso, a gente migra. Eu não indico essa migração aleatoriamente, tá, gente? Aleatoriamente a gente ficar migrando de carreira. Quando a gente faz isso, a gente tem que fazer isso de forma muito estratégica, tá? O que eu quero? Se eu vou fazer essa mudança, é uma mudança muitas vezes grande, né? Porque você sai de matérias que não tem em comum, formas de cobrança diferentes, então você tem que pensar muito nessa alteração, mas quando você faz, você tem que fazer de uma forma muito estratégica. Porque dá sim pra gente pegar, migrar de carreira. Só que não dá pra gente ficar. Agora eu faço polícia, aí eu vou pra tribunal, aí eu, peraí, deixa eu fazer... E aí eu vou jogando a bola de um lado pro outro o tempo inteiro, porque aí você não evolui. Verdade. Hoje já não dá mais para fazer isso. A Kedma é futura servidora, colega nossa, se Deus quiser. Hoje já não dá mais para fazer isso, né, Tassi? Antigamente a gente conseguia ver isso. Mas a gente via que se você estudasse uma gama de matérias, você conseguia ampliar o seu leque de bastante concurso. Mas hoje a gente já vê que a realidade é um pouco diferente. Vide os concursos de polícia, que estão priorizando matérias que não são cobradas em tribunal com tanta profundidade. Informática, contabilidade, eu corro. Tá doido? Na minha prova de escrivão, eu nem estudei raciocínio lógico e administração. Eu falei, eu vou estudar direito, que eu sei que vai cair com o mesmo quantitativo de questões, então eu vou gabaritar direito e vou deixar em branco. Enfim, né? É aquele negócio. Hoje, mudou, né? Hoje, infelizmente, a gente não consegue. Mas, assim, o fato de você mudar de foco não significa abandonar um. Isso foi o que você exatamente disse. Dá para conciliar? Sim e não, né? Se você tiver a consciência de que você está dando tiros, né? Eu tenho a consciência de que eu quero essa carreira. Mas, poxa, saiu um concurso que me agrada, é um atrativo, é legal. Vale a pena eu mudar um pouquinho? Sim. Mas sem perder a natureza do que você essencialmente é. Porque, assim... eu vejo alunos que eles estão muito mais preocupados com o salário. E eu vejo que na condição de servidor público, você também tem que se preocupar com o retorno social que você tem que dar para o cidadão. Na qualidade de policial, você tem um retorno social muito bom. Na qualidade de servidor público do TJ, você consegue um retorno social também. Isso tem que ser um fator que deve ser levado em conta. Porque não só de salário vive o servidor público. Né? E você tem que ter uma satisfação interna de ter conseguido a conquista pessoal que você quer. Senão você vai viver insatisfeito, mudando, migrando de galho em galho. E eu acho que o ser humano é insatisfeito por natureza. Sim, eu sei. Mas nós temos que ter, pelo menos, esse acalento interno, sabe? De procurar alguma coisa que nos motive de levantar a cama todos os dias para conseguir dar um bom retorno para a pessoa. Sim, eu tenho muito disso das pessoas elas analisarem bem o cargo que elas estão indo concorrer antes delas prestarem o concurso. E muitas vezes a gente vai pela onda, né? Saiu, quero fazer, tá todo mundo fazendo. É muita vaga, o salário é muito bom. E a gente vai nessa onda. E a gente vê o quanto de pessoas que, gente, infelizmente, por exemplo, eu já trabalhei numa sessão no TJ que eu e mais uma pessoa, a gente não se medicava.
mas as outras pessoas, elas não estavam felizes. E aí elas continuam por quê? Porque elas estão ali recebendo salário. Eu não sei, eu já trabalhei, e aí teve uma época que eu já falei para vocês também, que eu trabalhei na Secretaria de Educação do DF. E, cara, para mim foi péssimo. Para mim, aquilo ali, se eu soubesse o que eu ia de fato fazer, se eu tivesse tido aquela noção, porque depois que você assume, gente, tem um peso do eu tenho um salário e agora se eu sair, eu perco isso ou eu continuo fazendo mesmo sem gostar. É muito difícil, é uma escolha muito, muito difícil. E eu, por exemplo, continuei sem gostar até que eu consegui mudar e melhorar para algo que fosse melhor, que eu me identificasse. Mas inicialmente eu tive que dar uma sofrida e, cara, é pesado. Então, imagina se eu fosse passar 30 anos fazendo aquele trabalho lá. Eu não ia aguentar, não. Juro por Deus. Eu não ia. Mas tem uma vantagem também. Hoje eu estava lendo que é um negócio. Você falou que você foi aprovado em 12, 13 concursos, não foi? 14? Eu fui aprovado em 18. 18. Arthur foi aprovado em 18 concursos. Sabe qual é um detalhe disso? Porque ele teve provavelmente uma grande dificuldade do primeiro. Mais do que talvez dos outros. Por mais que o primeiro não tenha nem sido talvez tão bom quanto o que ele está hoje. Mas o que acontece? É aquele momento que a gente ainda não sabe, não reconhece a nossa capacidade. A gente ainda não sabe que a gente consegue. E de repente chega o melhor, um momento que a gente fala, cara, eu consigo sim. Agora eu consigo, sabe? Existem etapas da vida que a gente... Sim, existem etapas da vida que a gente duvida um pouco, né, da gente. E aí, esse amadurecimento, essa etapa tá no porta-luva. Essa etapa de aprendizado no concurso público, que eu acho que ele é muito mais importante que até a própria posse. E o que você amadurece nesse processo de estudo, que é a escadinha do dia a dia, de matar um leão por dia, que faz você amadurecer, que faz você realmente se conhecer. E isso me trouxe um amadurecimento muito, muito, muito importante. Muito legal isso. Arthur, o Luan tá perguntando se a gente acha melhor analista no TJ estadual ou ser técnico no TJ? Técnico no TJ. Eu também. Depende, não por questão de salário, tá? É questão de estrutura de trabalho. É questão de salário também, mas se você pensar que o técnico exerce a mesma função do analista... É estrutura de trabalho. Está igual... Sim, é estrutura de trabalho, que eu digo assim, você pode exercer as mesmas atividades de técnico e analista no tribunal, exercendo funções, por exemplo, de confiança, gratificações, enfim, e trabalhando com o mesmo desempenho, com a mesma atividade, mas num lugar que te traga melhores condições. Fato. E até porque, o que acontece? Às vezes, TJ estadual você passa, mas não necessariamente você fica na capital, né? Você pode ser lotado em umas regiões um pouco mais isoladas. Minha cunhada, quando ela assumiu no TRE, a primeira cidade que ela tomou posse, eu não sei o nome, mas era tão distante da capital de Cuiabá que valia a pena meu irmão para encontrar com ela, ele ia de ônibus, porque era mais, compensava mais. E aí ele levava 13 horas para chegar. Então toda vez que ele saía de Brasília para chegar na cidade, eram 13 horas. Se ele fosse pegar avião de Cuiabá, eram umas 12 horas. Então não compensava, sabe? Porque era uma cidade no meio do nada. Então, Meu assim, Deus. Às vezes a gente tem que pensar nesse lado também. Eu estaria disposto a isso? Ela aguentou a barra lá e hoje... Pagar o preço, né? Pagar o preço. Mas assim, você tem que pagar. Você vai ver que quem, por exemplo, o pessoal aí que tá passando em Polícia Federal, você já sabe, vai tranquilo. Vai ter que dar uma sofrida inicialmente. Só volta para Brasília depois de 15, 18 anos, se você não tiver uma costa quente, né? Condições normais de temperatura e pressão, você só volta daqui 15 anos para Brasília. Isso é fato. Tem que dar uma raladinha boa para conseguir. Gente, vocês têm mais perguntas? Tem uma pergunta da Pri aí. O Arthur, lê aí. Terão mais vagas para analista administrativo ou analista judiciário? Certeza absoluta, analista judiciário. Hoje, a gente teve a publicação de uma resolução, né, do TJ que extinguiu alguns cargos que eles eram sem especialidade. E aí eu trouxe até aqui, vou ler rapidinho, tá? Vou tomar aqui um tempinho nosso. Tiraram aqui 45 cargos 55 cargos de oficial de justiça, que foram destinados 45 para analista judiciário, 5 para análise de sistemas e 5 para TI.
3 cargos de taquigrafia foram embora, que foram 3 para análise de sistemas. 3 cargos de pedagogia foram embora, 1 para análise de sistema e 2 cargos de TI. Valeu, papai. Professor Lando Júnior estava aqui. Perceberam o quanto a informática está vindo pesado. Então, assim, isso é algo que pode refletir também na sua prova. Porque a E aí, ó, pode o problema do analista administrativo aqui, Tassi, ó. 2, 4, 6, 7 cargos de analista administrativo sem especialidade foram extintos. 2 para TI, 3 para administração e 2 para contabilidade. Ou seja, 7 cargos que eram para sem nível superior especialidade, todos destinados. Medicina, 1 para psiquiatria e 2 para medicina do trabalho. Aí me perguntam, quais os cargos que tem para concurso? Não sei, mas eu acredito que essa destinação hoje de cargos é um indicativo, sim, para futuros cargos do concurso. Não só, mas também. Eu acredito. Sim. Ó, a Tatiana está perguntando se é possível colocar a mãe no plano de saúde. Não é mais possível, não tá, mais. Tatiana? Não já mais. Foi possível. Minha mãe é no meu plano de saúde. Hoje não pode mais. Isso, eu não consegui hoje colocar minha mãe. Só cônjuge e filhos. Cônjuge, filho e ex-cônjuge. E caso você também tem algum menor, né, sob sua responsabilidade, ainda que não seja seu filho, tipo um irmão menor, alguma coisa assim. Dependente e ex-cônjuge também é possível. Ex-cônjuge também. Entra? Entra. Se você se separar, você pode preservar por algum tempo. Salvo engano, são 4 anos. Ah, eu tirei. São dessas. Yes! Jamais pagaria. Tá certo, não, que isso. Olha, Tassi, só vou aproveitar aqui, porque você sabe, eu sou professor de Direito Administrativo, e assim que finalizar a live, eu vou dar uma revisão de Direito Administrativo para a PCDF, que também serve para o PJ. Então, vou convidar todo mundo que estiver online aí fazer uma revisãozinha de Direito Administrativo. Vou corrigir 40 questões. Se alguém quiser, perfeito. só colar. E onde que vai ser pra gente, pro pessoal poder... Vai ser no meu YouTube, no canal da Premiere, que é o nosso curso. Vai ser no youtube.com/Premiere Cursos. Qualquer coisa também, me manda um direct no Instagram que eu mando o link sem problema nenhum. Ó, a Pri falou que a pergunta foi entre o técnico e o analista judiciário. Qual vai ter mais vaga? Técnico. Fato. Normalmente o técnico sempre vem com muito mais vaga e sempre chama mais gente, tá? Naturalmente. E um detalhe importante, o técnico, ele exerce quase que praticamente a atividade do analista judiciário. Então... Quantos por cento ganha, Tassi, a mais por ser formado em Direito? É 6? Por ser formado em Direito, a nossa 6 formação ou 7, né? 7%. 7%. Então 6 é pós. 6 pós, 7 em Direito. É isso mesmo. E tem o nosso temporário também, né? Que o temporário é 3% aí, até 3%. Para quem não entendeu, o que eu estou querendo dizer você técnico judiciário, quando é formado em Direito, e já no ato da posse apresenta o diploma, você tem um acréscimo que, inclusive, incorpora para aposentadoria, se não me engano, de 7% no seu salário. E aí tem os adicionais de qualificação temporária, que são até 3%, se você fizer cursos de 3 em 3 anos de 3%. Olha aí, Tassi. Para com isso, Kedmin. E os adicionais de qualificação permanente, que são os pós, enfim. O que é temporário, 3%, é assim, Luan. Você faz cursos online de até 360 horas e você ganha um acréscimo por 3 anos de 3% no salário. Dá mais ou menos R$300 líquido. E aí você tem o AQT, adicional de qualificação temporária, durante 3 anos. E tem o AQP, que é adicional de qualificação permanente, que são 4 AQPs. O primeiro se você for técnico formado em Direito, 7%. E aí tem pós, mestrado e doutorado, que eles também incorporam... Vai para 10%, 12%. Isso. É 5, 10 e 12, salvo engano. E olha só, estão perguntando se costuma chamar além do número de vagas. Muito além do número de vagas. De técnico, eu dou um exemplo. Da nossa live, eles têm esse hábito de chamar bem além do número. Teve um dos concursos que foi, assim, extraordinário, que foram mais de 2.700 pessoas. Não, mas o do último também serviu como bastante vagas. O outro foi 700, né? O do último foram 2.800. Esse agora, vaga no edital, 35. Com os aproveitamentos, já chamaram 789. Só da lista do TJ foram 609
e 181 aproveitados até a data, até, salvo engano, em julho. Mas já saiu uma leva nova, tomaram posse oficiais de justiça, técnicos e analistas do STJ e do TRF. A Karine está perguntando se a remuneração de técnico é por volta dos 8 mil mesmo. Mas você vai ver que vai ter uns descontozinhos, tá? Então, tá 6,5 líquido. A taxa está tirando 20 mil já. Hã? A taxa já está tirando 20 mil. Oh, meu Deus, quem me dera. Tô não. Mas acaba que você vai ver que quando você vai tendo esses acréscimos, você ganha um pouquinho mais. E delícia. Tem a questão do... que é uma coisa legal, gente. O nosso plano de saúde, ele é um valor muito razoável. Barato. A gente tem R$380 para você ter um plano de saúde gigante, que até o Albert Einstein te aceita. Tá louco. Não, o nosso plano de saúde, ele é muito, muito bom. Então, assim, quem vier pra cá não vai se arrepender. Pelo menos, eu sou muito preocupada com isso, gente. Porque a gente nunca sabe. Não, e tem um negócio muito importante, tá? Deixa eu te atrapalhar. Não é só plano de saúde no DF. Nós temos 3 planos de saúde, né? Sim. Nós temos o Pro Saúde, o Gama Saúde e a Unimed. Se você estiver fora do DF, você ainda tem 2 planos de saúde que pegam ainda nacional. Menino, não recebi essa carteirinha do Gama, não. Só tem da... Não, vai lá no Pro Saúde. Pode ir lá. Eu tenho 3 carteiras. Eu não tô com a minha carteira aqui, que senão eu mostrava. Eu tenho 3 carteirinhas. Olha aí, gente. Olha eu pegando informação que eu não tava sabendo que eu tava nesse Gama, não. Aqui. Posso me graduar após ter tomado posse e receber o benefício? Pode. Sim. Basta depois da graduação, só apresentar. Basta você apresentar ele que você recebe, isso. Tá? Gente, acho que a gente sanou algumas dúvidas, a gente trouxe algumas curiosidades aí de dentro do nosso tribunal. Eu realmente espero de coração que vocês possam se dedicar e vir fazer parte aqui do TJ. É um órgão excelente, de verdade. A gente está falando como servidor público e a gente está vendendo essa farinha, não é à toa não, a gente trabalha lá diariamente. Eu estou no TJ da FT desde 2012. Você está de quando, Arthur? 2017. 27/4 de 17. 27/4, eu sou do dia 28/3. Então, assim, a gente já tá lá há algum tempo, então a gente pode hoje com propriedade falar, pô, eu acho que lá é um local bacana, ou não, ó, gente, foge de lá. Como eu falei, quando eu tomei na Secretaria de Educação, eu queria fugir de lá. Se alguém me perguntar até hoje, naquela época, eu sempre quis fugir de lá. Hoje eu não fico fugindo do TJ. Tá? Então, porque eu realmente gosto de onde eu estou hoje, tá? Mas vamos lá. Espero encontrar vocês aí nas próximas lives. Vamos fazer muita coisa. E vão assistir lá agora a aula do Arthur no Premiere. Vai começar agora no YouTube. Não percam. Vou escrever Premiere aqui para vocês saberem como é que vocês vão procurar lá no YouTube. Premiere, tá? Cursos. Premiere, ó. Acabou de entrar. Aí você põe o cursos, eu não preciso escrever, porque vocês sabem escrever cursos, tá, gente? Aí, mas aí a gente se encontra no próximo, viu? Boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Boa noite, bons estudos e vamos afiar esse machado aí. Tá chegando o edital. Valeu. Beijo, Tassi. Beijo.